Tudo bem, gente? Boa noite. Todo mundo me ouve bem de lá de trás? Se ficar ruim para ouvir, podem dar esse feedback para a gente usar o microfone que está à disposição, tá? Bem, a gente está... Eu estou começando a ver alguns rostos conhecidos. Queria dar um abraço em cada um. Mas vamos seguindo para o tema, que é um tema importante, vou utilizar essa palavra. É um tema que necessita ser abordado por muitas vezes. É um tema exigente, mas nós estamos num mês propício para discutir sobre temas como esse, que é o nosso Setembro Amarelo. Eu acredito que foi esse o motivo do convite. Então, agradecendo na pessoa da Luciana e da Thaís, da Vanessa, esse convite, e do Tomás de Aquino, para que a gente possa sempre ter essas oportunidades de trocar experiências, de intercâmbio. Isso é muito importante para o movimento espírita. Bem, existem várias formas de começar a falar sobre esse tema. E eu gostaria de saber se a plateia é formada por trabalhadores ou mais por frequentadores da casa. Mais frequentadores, pelo e estudantes. Legal. E a proposta hoje era que a gente pudesse discutir um pouquinho a respeito do suicídio na visão espírita ou na visão, numa abordagem médico-espírita. Eu trouxe alguns slides com algumas informações que são relevantes, mas eu gosto de trabalhar também na base da intuição, para que a gente possa trazer algumas reflexões que se façam necessárias para a discussão do tema. Então, assim, a Organização Mundial da Saúde divulga dados que são importantes serem colocados e estão aí na internet de fácil acesso. Todos sabem, a princípio, o que é suicídio, certo? Então, suicídio é o ato de se matar, ok? E o suicídio hoje, ele contempla também o que a gente chama de comportamento autolesivo. Cada vez mais tem sido observado, principalmente na adolescência, nas últimas idades da infância e na adolescência, o comportamento autolesivo, ou chamada automutilação. Isso também está dentro do quadro sobre suicídio, dessa gaveta sobre suicídio, não é? Apesar de que nem sempre o comportamento de automutilação ou autolesivo, ele tem a intenção suicida. Então, isso é suicídio, para que a gente possa começar a esquentar as reflexões a respeito do tema. Então, a OMS fala pra gente que o Brasil é o 8º país no índice de suicídio. E, naturalmente, esses números eles estão sempre abaixo do que eles realmente são. E por que estão abaixo? Obrigado. Do que realmente são. Porque há sobre o suicídio uma questão cultural, religiosa, não é? Há um conceito e uma vergonha a respeito de ter parentes que faleceram por conta do suicídio. Se antes, por exemplo, na era greco-romana, vamos colocar assim, o suicídio era visto como algo honroso, como um ato libertário ou de liberdade, na Idade Média, que é a Idade das Trevas, isso já era mal visto. Isso já era visto como uma conotação religiosa ou demoníaca, ou que não deveria ser feita, pecaminosa. E hoje em dia, o suicídio, ele tomou características distintas dessas outras eras, dessas outras idades da história. Então, hoje, há muito uma questão a respeito do suicídio no sentido
dos conflitos existenciais. Então, hoje, há principalmente uma questão sobre viver ou não viver, sobre suportar os enfrentamentos que a vida nos coloca, que a vida nos impõe. E o Centro Espírita, por exemplo, é um lugar que felizmente nós temos a oportunidade de estar, que aborda exatamente pontos tão importantes relacionados à conduta ou à crise suicida, como os conflitos existenciais. Então, os conflitos existenciais produzem o que a gente chama de dor psíquica, e ela, então, é uma das principais responsáveis pelo aparecimento do comportamento suicida nas pessoas. Há uma outra situação também muito presente nos nossos dias, que é a questão da desesperança. A literatura específica que fala sobre suicídio vai falar sobre os vários, letra D, os vários Ds, de desesperança, de desespero, de depressão. Então, são condições que, quando elas se cruzam, não é, no mesmo indivíduo, isso aumenta enormemente o risco do comportamento suicida. Mas vamos seguir aqui com algumas colocações, com algumas estatísticas, com algumas ideias. Então, cerca de 800 mil pessoas, né, nesse ano cometeram suicídio. E num cálculo rápido a gente vai ver que é cerca de a cada 40 a 45 segundos, se não me engano, então uma pessoa comete suicídio no mundo, né? Quando uma pessoa comete suicídio, 60 ao menos estão relacionadas, estão envolvidas com isso. E de que forma? Como é que se chegam nesses números, por exemplo? A gente está falando aqui de familiares e amigos, não é? Nós estamos falando dos profissionais de saúde que são colocados, são expostos a determinadas cenas, a determinados acontecimentos que envolveram aquele acontecimento, aquele suicídio, e também, por serem alguns os detalhes aversivos, detalhes difíceis de lidar, isso também afeta pessoas que estão ali colocadas para cuidar. Cuidar dos familiares que ficaram, cuidar do próprio falecido, por exemplo, do corpo e etc. Então, cerca de 60 pessoas estão intimamente afetadas, estão envolvidas com essa causa, né? A cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida. Também dados da Organização Mundial da Saúde. E a gente pode se perguntar, onde estão essas pessoas? Será que isso está claro aos nossos olhos? Quando a gente tem acesso, por exemplo, a essa informação, nós achamos em excesso? A gente acha que é muito? Poxa, mas a cada 3 segundos, então quer dizer que a cada minuto, vamos lá, são 20 pessoas que tentaram contra a própria vida? Será que isso não é demais? Então, todos esses aspectos que envolvem o suicídio, como eu coloquei, eles estão dentro, assim, de um pacto pelo silêncio, né? Mas eu chamo a atenção para a dor, mais uma vez, para a dor psíquica que eu comentei anteriormente, né? A dor psíquica e os transtornos que estão relacionados ao suicídio, o adoecimento mental, por exemplo, eles são silenciosos. Ou se não são silenciosos, será que estão em silêncio por conta do estigma que os transtornos mentais possuem ainda na nossa sociedade? Será que é fácil colocar que você tem um transtorno mental, assim como você fala, por exemplo, que tem diabetes, ou que tem hipertensão, ou que teve Covid, ou que teve uma pneumonia? Será que é da mesma forma que a gente se comporta quando escuta isso da pessoa
que corajosamente expõe que tem um diagnóstico, que faz uso de um tratamento psiquiátrico, que toma um remédio. De que forma a gente lida com isso? Será que ainda existe preconceito? Será que ainda existe preconceito dentro do ambiente religioso? E de que forma, então, por exemplo, nós demonstramos? Como é que é a nossa expressão facial quando alguém fala que vive um diagnóstico como esse? Será que a gente acredita que essas doenças, elas existem de fato? Já que não há exames, por exemplo, que detectem que elas existem. Se, por exemplo, eu fraturo um dedo, eu faço um raio-x e a fratura está lá registrada, patente num filme. Mas e a doença mental? Que exames existem? Elas não são diagnosticadas da forma como as doenças clínicas são. E há, então, para algumas pessoas, essa suspeição, essa dificuldade de entender e de acreditar que o adoecimento mental de fato existe. E a gente começa, então, a imaginar, a deduzir, a desconfiar se a pessoa está ali inventando sintomas, se a pessoa está ali, por exemplo, buscando um ganho secundário, o que ela quer com aquilo, em que ela está se beneficiando, que interesse ela tem, por exemplo, de estar doente, dizer que tem depressão. Então, são essas e tantas outras colocações que no decorrer dos anos nós temos escutado a respeito do adoecimento mental. E ao falar de suicídio, a gente traz à tona a questão do adoecimento mental porque eles estão intimamente relacionados. Lógico que o suicídio ele não é uma condição estritamente relacionada ao adoecimento mental. Tem casos de pacientes que, por exemplo, tiveram o diagnóstico de doenças incuráveis, de cânceres, e optaram pela própria morte. Então, não havia ali, por exemplo, registrado uma questão eminentemente mental ou psiquiátrica, por assim dizer. Não é? Então, o suicídio é um fenômeno social. E Emile Durkheim, um famoso sociólogo, por exemplo, narra ou traz uma reflexão a respeito de que as sociedades que possuem essas taxas de suicídio como estão, esse dado ele fala exatamente sobre o nosso nível de adoecimento coletivo. Então, de que forma nós lidamos com o outro hoje? De que forma nós nos importamos com o outro? Será que a nossa sociedade é marcada pela indiferença? Será que a gente deixa de enxergar nas entrelinhas? Porque nós não nos percebemos, porque nós não nos vemos, porque tudo existe e acontece sempre na correria habitual dos dias, da semana, e das semanas, e dos meses, e a gente vai vivendo a vida nessa velocidade, sem que a gente possa parar um pouco, respirar um pouco, contemplar um pouco, não é? Você vê que alguém muito próximo está precisando dos nossos ouvidos, está precisando do nosso acolhimento. A gente apressadamente consegue alcançar o lugar que a gente precisa chegar, mas ainda chegamos acelerados, ainda chegamos não inteiros para as atividades, para as tarefas que nós temos a responsabilidade de cumprir. Então, é essa a característica de hoje. E talvez por essa característica, então, que a gente possa se surpreender com dados, com números, mas que, na verdade,
eles estão acontecendo debaixo dos nossos narizes, certo? Então, o Amazonas, por exemplo, é um dos estados brasileiros em que a gente vê com frequência, inclusive há pouco tempo no interior do nosso estado, 2 municípios informaram o suicídio de crianças, não é? E quando a gente fala sobre suicídio de crianças, por exemplo, muitas indagações chegam na nossa cabeça, né? Por quê suicídio de crianças? Né? O que essas crianças estão enfrentando? O que está acontecendo com elas? Então, suicídio de crianças abaixo, inclusive, dos 12 anos. E os extremos de idade, então, são as populações mais afetadas, as faixas etárias mais afetadas pelo suicídio. A gente tem a infância, a adolescência e a fase da terceira idade, ou a fase dos idosos. Parece que nessa fase nós precisamos nos planejar melhor para ela. Porque os filhos saem de casa, não é? Por exemplo, a situação da viuvez, os cônjuges, uma separação, e aí você passa então a perder aquilo que representava sentido para você, sentido existencial para você, não é? Isso parece estar mais claro a respeito dessa faixa etária. E nas primeiras, no primeiro extremo da vida, então, o aumento do suicídio, as taxas mais altas, tem a ver com o comportamento impulsivo muito comum desse período, dessa fase. Além disso, nós temos observado que as gerações atuais, as gerações que estão se tornando adolescentes, que estão saindo da infância, elas vivem uma série de situações provocadas, por exemplo, pelas mídias sociais, não é? Que influenciam e que envolvem a tomada da decisão pelo suicídio. Então, esse adoecimento mental somado a esses fatores de exposição social, de vergonha, de desespero, facilitam, então, a busca por esse caminho. Não existe um fator de risco específico para o suicídio, como nós dissemos. O suicídio é uma condição multifatorial que tem várias questões relacionadas e que a decisão ela pode acontecer quando vários desses fatores confluem naquela vida, confluem naquele indivíduo, então ele ele toma essa decisão, né? Como eu coloquei, o transtorno mental está muito presente. A grande maioria das pessoas que se suicidam possuem algum diagnóstico de transtorno mental. Vírgula, vou só fazer um ajuste aqui na fala. 90% possuem transtorno que podem ou não estar diagnosticados, tá? Vou colocar assim. E quando a gente então faz esse levantamento, uma boa parte não está tratada ou não está tratada adequadamente. Então, onde mais está presente essa fatia? Em 2 delas especialmente. Nas pessoas que sofrem algum tipo de depressão ao longo da vida e naqueles que fazem uso de substâncias, que podem ser lícitas ou não, lícitas ou ilícitas. Principalmente aqui a gente registra o uso do álcool, tá? Então, das substâncias, a que mais tem relação com o comportamento suicida é o álcool.
E aqui em cima, a depressão e a doença bipolar, que também produz sintomas depressivos, que também produz depressão. Então, elas estão relacionadas como os principais, né, que envolvem a crise suicida ou o comportamento suicida. Olha aí, uma boa parte não procurou ajuda, uma boa parte não procurou atendimento, ou teve dificuldades em procurar atendimento, não conseguiu, né, chegar a tempo. Uma boa parte, a grande maioria, chegou a buscar um serviço de saúde e relatou para profissionais de saúde ou para familiares a vontade expressa verbalmente de tirar a própria vida. Isso acontece. Não é verdade? Então, muitas vezes, a busca por outros profissionais envolve o preconceito de ser visto, por exemplo, no médico psiquiatra, né? Quem aqui, por exemplo, já foi no cardiologista? Levanta a mão. Um monte, né? E eu tenho certeza que se vocês verem ele na rua, vocês vão dizer assim, olha, aquele é meu cardiologista. Mas o psiquiatra sofre. Tem que ser escondidas. Então a gente passa, o paciente vira, faz a curva, muda de calçada. Porque de fato a gente ainda vive exatamente assim, essa experiência do ser louco. Muitos pacientes falam assim, eu não quero tomar remédio porque eu não sou louco. E eu concordo plenamente. Porque não é essa a proposta, né? A gente, na verdade, cuida da mente, cuida da psique humana. E a nossa busca é sempre de trazer um máximo de bem-estar e de funcionalidade para todas as pessoas que buscam ajuda. E algumas vezes eu brinco porque existe também uma crença que é limitante, extremamente limitante, que é de que os tratamentos oferecidos produzem dependência. E essa é uma visão que está muito relacionada à substância ilícita. Então, a substância ilícita, não é? A cocaína, por exemplo, o crack, que tem um forte poder aditivo de produzir adição, de transformar a pessoa que usa, não é? Que consome, em pessoas adictas. Não é? E o que elas fazem, na verdade? Cada vez que eu consumo, se eu fumo um cigarro de maconha hoje, eu sinto bem-estar. Vamos supor que a gente sente bem-estar ao usar, ao consumir. E daqui a pouco, esse um cigarro já não vai mais produzir o mesmo bem-estar que aquele um produziu. Então eu vou fumar 2, eu vou fumar 3, eu vou fumar 5, eu vou fumar 10. E isso então é o caminho da adição. E por que isso acontece? Porque, vou explicar com outro exemplo. O que acontece quando a gente come o que a gente gosta de comer? Sim, aquilo que é irresistível para a gente. E a gente não tem mais fome, mas continua comendo. Porque tem isso, né? Às vezes a gente come e não está com fome. Come porque quer comer, não porque sente fome. Não para atender uma necessidade orgânica. Imagina o que isso produz no cérebro. Então, por exemplo, eu adoro doce. Então, quando eu como doce, eu
Existem reações químicas cerebrais que vão me fazer sentir aquele bem-estar. E eu vou querer de novo, tá? E eu vou sempre querer o doce. Essas reações cerebrais, elas são mediadas por uma substância chamada dopamina. E a dopamina é essa substância que a gente diz que quando a gente usa uma coisa e é muito boa, é um feedback positivo. A gente vai buscar novamente essa coisa boa que nos fez bem. Essa recompensa, numa palavra. Então, no cérebro, essas reações mediadas por dopamina produzem uma recompensa. Eu como, me sinto bem. Eu fumo, me sinto bem. Fumo de novo, me sinto bem. Vou fumar mais. Entende? Então, isso não tem a ver com os medicamentos que nós usamos, né? A dependência, o conceito, a ideia de dependência está relacionada a essas substâncias e não ao tratamento. Porque o hipertenso, por exemplo, ou o diabético precisam de remédio para o resto da vida, não é isso? Não são doenças incuráveis que necessitam de acompanhamento, de tratamento para o resto da vida. E é legal quando o paciente pergunta assim, até quando eu vou tomar isso? O que a gente responde? Até 6 meses depois de morto. E é bom que o público espírita já entende rápido essa piada. 6 meses depois eu digo assim, volta comigo para suspender. Para dar um pouquinho de descontração na ideia de que o acompanhamento precisa dessa continuidade. Porque é uma condição que precisa ser cuidada para o resto da vida. E aí eu fico me perguntando quais são os cuidados que a gente não deve ter para o resto da vida. Não é? Praticamente nenhum. Poucos se salvam, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Aquilo que nós comentamos, né? Os Ds do suicídio. Então, são fatores precipitantes do suicídio, não é? Por exemplo, se eu já tenho uma organização mais fragilizada pelas dificuldades que eu vivi, e quais são as dificuldades que a gente pode ter vivido ao longo da nossa trajetória, da nossa vida, que podem contribuir com a ideia de tirar a própria vida? Vamos lá, vamos raciocinar juntos. São vários. Divórcio. Alguém falou alguma coisa? Decepção, né? Desilusão amorosa, por exemplo. Perda de um ente querido. O que mais? Um diagnóstico, né? Você tomar conhecimento de que tem uma doença, isso pode te fragilizar. História de abuso, seja quais forem, não é? Nos casos de crianças, o sentimento de abandono. Perfeito, o sentimento de abandono, de desamparo, de ter sido negligenciada. Como é que a criança entende isso? A criança não consegue fazer uma menção de que foi o descuido, a irresponsabilidade dos responsáveis dela, dos adultos que deveriam cuidar dela. Ela começa a raciocinar no entendimento de que o que é que eu fiz para não ser amada? Não é? O que é que eu fiz para o meu pai, para minha mãe, para não ser cuidado por eles? Não é? Então esse sentimento de abandono, essa negligência, os maus tratos, não é? Todos são fatores que podem contribuir fragilizando a nossa
personalidade, a nossa estrutura no decorrer da experiência reencarnatória. E então, situações podem contribuir e aí se somam a essa estrutura já um pouco mais cambaleante. E aí, então, a gente pensa em parar de sofrer. Porque o suicídio não quer dizer que eu necessariamente queira deixar de viver. Faz sentido? O grande objetivo daquele que sofre é deixar de sofrer, é parar de sofrer. E por que a gente utiliza o setembro para falar tanto sobre isso? Porque esse silêncio que nós falamos no início, essa indiferença pode ser mortal. Pode ser a gota que falta para não se sentir compreendido, ouvido, amado, considerado, visto. E aí não há outro caminho, senão no entendimento daquele que busca o suicídio em retirar a própria vida. Uma busca intensa por parar de sofrer, porque esse sofrimento é tão intenso quanto. Ok? E este sofrimento, ele é um sofrimento, como eu disse, psíquico. Não vai aparecer. Nós precisamos ganhar um pouquinho mais de qualidade no nosso olhar, para que a gente possa apreender isso das pessoas. Para que a gente possa começar a ganhar, a adquirir essa habilidade de perceber como as pessoas estão ao nosso redor. Tanto quanto como nós estamos intimamente, né? Então, ao passo de que aqui na Casa Espírita nós somos estimulados a nos conhecer, e esse autoconhecimento também vai gerar mais sensibilidade no contato com os outros, né? Então, é uma via de duas mãos. A partir do momento que eu me reconheço, eu também ganho sensibilidade, ganho consciência, me aprimoro para também acessar melhor o outro. Porque eu acesso mais o outro sem o peso ou a projeção dos meus conteúdos, das minhas dificuldades. Quando eu me entendo melhor, eu consigo também entender melhor o outro, né? Então, o sofrimento, para quem sofre, tem essa característica, né? Uma característica de insuportável. E de que nada mais é solução para esse sofrimento. Tá? Então, aqui são algumas falas, né? Sou peso, não há mais sentido. Meu mundo acabou, faço tudo errado, não é? Um sentimento muito forte de autodepreciação, de inferioridade. Quem aqui, por exemplo, não sente ou já não se sentiu com esse sentimento de inferioridade? Não é? Todos nós, sem sombra de dúvida. Isso faz parte da estrutura do nosso psiquismo. Mas, ao mesmo tempo, quando não bem cuidado, isso pode exceder e comprometer a saúde mental, né? A saúde psíquica. Fiz tudo e isso não passa, só me resta uma saída, não tem porquê eu viver assim, né? Na verdade, quer acabar com a dor e com o sofrimento, e com o tratamento isso tudo pode ser avisado, pode ser prevenido, perdão. Então, essa aqui tem alguns slides a respeito da depressão, né? Lembra que nós comentamos? Então, os sintomas depressivos, a doença depressiva, ela toma a maior fatia daqueles que buscam suicídio como solução, né? É importante que a gente sempre pense
nessa questão da vulnerabilidade e já assim, entrando um pouquinho na ideia da visão espírita ou da abordagem espírita a respeito desse tema. Esse mês, como a gente colocou, é um mês que a gente tem falado muito a respeito disso. E eu vinha pensando ao longo dos últimos dias de que forma as religiões, por exemplo, podem atender, não é? Podem prestar um apoio, não é? Para aqueles que buscam, para aqueles que sofrem. E muitas vezes num diálogo fraterno em que a gente vai saber, entrando na casa espírita, ninguém vai ter uma identificação de que está passando por determinada situação, né? Então, ao pensar nisso, a primeira coisa, talvez, a maior contribuição que o Espiritismo pode oferecer primeiro nós precisamos pensar assim: a maior caridade que a gente pode fazer é a caridade da divulgação do Espiritismo, certo? Então, quando nós aqui no Tomás estamos frequentando o Tomás, estudando no Tomás, essa mudança ela já está acontecendo nas nossas próprias vidas. Porque nós aqui estamos em contato com um fator protetor para o adoecimento mental e protetor para o suicídio, que é uma coisa chamada cultivo da espiritualidade. Então, quando a gente busca a religiosidade, seja ela numa religião ou não, ou a espiritualidade, a gente está buscando saúde, não é? A gente está encontrando saúde. E numa abordagem, assim, se nós pudéssemos dizer assim, como é que o espírita poderia contribuir para a prevenção do suicídio? Em todo e qualquer momento, nós precisamos estar munidos de muita boa vontade, de compaixão, no contato com aqueles que sofrem. Não é? Já que o suicídio é esse fenômeno multifatorial que a gente comentou, já que ele pode ser um desfecho que nem mesmo a pessoa que sofre estivesse pensando naquele momento em que eu converso com ela, em que eu acesso ela, aqui está a base para que a gente possa fazer o melhor por aquela pessoa e ajudá-la a repensar a sua vida diante daquele contexto. Em algum momento, será que a religião, o ambiente religioso, pode ser um ambiente que predisponha, que contribua para a decisão do indivíduo de se suicidar? Sim? De que forma vocês acham? Um ambiente religioso, onde a gente fala sobre moral, sobre ética, não é? Sobre Jesus. Será que ele em algum momento pode se tornar esse ambiente em que, ao invés de cuidar e proteger, contribua com a crise suicida, com o comportamento suicida? Talvez sim pelas cobranças, né? O repressor, Se ele não se sente comportamento. incluso. Perfeito, perfeito. Numa palavra, assim, se na casa espírita, se na igreja católica, se no culto evangélico, eu estiver, primeiro, uma relação com Deus e com a religião, de que são eles que precisam resolver a minha vida, de que é Deus que precisa fazer o que cabe a mim realizar, o que cabe a minha parte para construir na minha vida. Vai? Se no ambiente religioso, por exemplo, eu viver um ambiente de pressão social para parecer ser, ao invés de genuinamente ser, esse ambiente pode contribuir então
como um fator, não é? Que predispõe, que ajuda a pessoa a pensar no suicídio no momento de fragilidade. Isso pode acontecer. Porque quando a gente para pensar num ambiente religioso, o que é o Tomás? São as pessoas. O que é o Tomás? São as minhas relações sociais de convivência que eu tenho aqui dentro. Esse é o Tomás. Então, quando eu penso no Tomás, eu não penso no prédio, eu não penso na fachada, eu penso nas pessoas que eu amo, que estão lá, que eu vou encontrar lá, que eu gosto de estar quando eu vou para o Tomás. E se eu não tenho isso e me vejo obrigado a representar ou a cumprir um papel ali dentro, aquele ambiente passa a ser mais um que traz incômodo, desconforto. Ao invés de ser um espaço em que eu vá encontrar respostas, pode ser um espaço que me traga ainda mais indagações. E, como ambiente religioso, os nossos lares, os nossos ambientes profissionais, as nossas relações, de uma forma geral. Normalmente são as relações que trazem sentido às nossas vidas. Não é verdade? Não é a amizade, não é o amor, não é a pessoa que a gente ama que transforma o nosso brilho no olhar, a nossa vontade de fazer, de estar no mundo. Então, é desse mesmo sentido. Então, o tratamento também considera o cultivo da espiritualidade, como eu comentei. Quando nós divulgamos o espiritismo e quando nós estamos aqui fazendo parte desse trabalho e por atos, por exemplo, transformando o nosso comportamento, a gente divulga essa mensagem. Essa é a maior mensagem para combater o que está por trás do suicídio, que é o materialismo. Então, a base do pensamento suicida é um pensamento que não há perspectiva. É uma ideia nihilista da vida, ou seja, a morte é um nada. Depois que eu morro, eu não vou mais existir. Então, se eu for hoje podendo abreviar o meu sofrimento, é muito melhor do que daqui a 40 anos, daqui a 50 anos. Então, ao divulgar um Jesus que ressuscitou, não é? Ao divulgar um Consolador que demonstra que a espiritualidade é um braço de ação de Jesus, que os filhos que evoluíram estão aqui conosco, os bons espíritos, nos auxiliando para que a gente também possa fazer cada vez melhor. Isso tudo vai contribuindo, vai enfraquecendo a ideia ou as bases da compreensão materialista do suicídio. Então, nós temos, respondendo aquela pergunta, o que a religião pode fazer por aquele que pensa em suicídio e por todos nós que estamos aqui, porque com certeza e naturalmente alguns de nós aqui já teve essa ideia na cabeça, não é? Alguns de nós aqui já pensou que poderia ser melhor não estar mais na Terra. O Espiritismo, então, sedimenta a compreensão de que é aprendendo a suportar as dificuldades de uma vida que é sempre muito curta aos olhos da eternidade que nós temos, que nós vivemos. Tudo isso fala a favor, então, da compreensão e da superação da ideia do suicídio, né? Então,
Olha só, aqueles então que frequentam regularmente o ambiente religioso, que cultivam a espiritualidade, têm menos propensão a pensar no suicídio, eles têm menos propensão, adoecem menos de transtornos mentais, não é? A gente só tem coisas positivas para falar a respeito da espiritualidade, do cultivo da espiritualidade, tá? Então eu acho que eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, agradecendo a oportunidade de estar por aqui falando desse assunto que é tão importante ser dito, ser discutido. Eu quero deixar vocês hoje, repito, apesar de ser um assunto sempre exigente, na minha opinião, de tratar, mas eu quero deixar vocês com a ideia de que é muito possível a gente viver essa vida com a leveza que nós merecemos viver, tá? Então, eu peço que cada um, a cada semana, possa se cuidar, possa se analisar, não é? Possa se consultar dentro do seu coração. Nós todos compreendemos um pouco mais do que os outros o que passa dentro dos nossos corações, né? E dividir isso com quem a gente entende que é de confiança, dividir com pessoas que a gente acredita que possa nos ajudar, é sempre muito importante, para que enquanto a gente não sedimente aquilo que o Espiritismo nos traz, a gente, como eu coloquei, enfraqueça a ideia de deixar de sofrer pelo caminho do suicídio. Muitos de nós nos maravilhamos quando a gente adentra o Espiritismo, quando a gente adentra uma religião. Mas não esqueçam que essa transformação, ela acontece de dentro para fora, né? E é uma transformação alquímica. Ela não é da noite para o dia. Essa mensagem, ela entra e ela vai transformando, fermentando esse vinho novo, por assim dizer. Até que então a gente se vê refeito ao final de uma jornada. Então que a gente possa aproveitar a oportunidade que Jesus nos oferece, né? Da transformação por meio do bem, do amor, né? De tudo que a doutrina espírita nos ensina. Quando a doutrina espírita nos ensina que a gente pode, ao fazer o bem, transformar os nossos destinos, né? Através desse gesto, desse ato de amor, é algo que alivia e que consola enormemente os corações, tá bom? Então, uma ótima noite a todos.